Chegamos aí para o quadro História da Minha Cidade com ele, professor Chico Artem. Tudo bem, Soninha? Tudo bem, como é que você? tá? O programa já no ar desde as 8 da manhã. Desde cedinho. Que legal, tem acompanhado aí as notícias, os comentários, né? A política, o frio. O frio. É mais difícil para você chegar a trabalhar hoje, né? Tá mais não complicado. É fácil, né? de manhãzinha é danado, né? Vai Tá. fazer o quê? Todo mundo faz isso, né? Todo mundo que trabalha tem que levantar cedo. Tá certo. Muitos amigos mandaram aqui abraço, principalmente ontem nós trouxemos aí ó, a entrevista com o cirurgião capilar, o Armando, do Salão Azul, né? A Benê Ferreira foi uma dessas que mandou aqui um abraço do amigo dela, o Armando, lembrando também o Carlinhos, né? Carlinhos de Oliveira foi locutor da Rádio Piratininga há muitos anos, também era proprietário aí do Salão Azul, trabalhava aqui na Piratininga, na década de 70, 80, né, Sônia? Mais ou menos. Isso. Era um campeão de audiência, né? O pessoal acompanhava, uma voz bonita. A filha dele foi minha aluna, Ana Paula Fortes. A mulher dele, Dona Maria José Mourão, professora também muito conhecida aqui de São João da Boa Vista. O filho do Maestro Mourão, também conheci. Você conheceu o Maestro Mourão, não? Não conheci. O Maestro Mourão também foi lendário aqui na nossa cidade, família muito grande. E foi maestro aqui da também lendária banda Dona Gabriela, né? Carinhosamente chamada de A Furiosa, né? Então recebeu esse nome carinhoso da população. E a população ama a banda Dona Gabriela. Aliás, pediram para a gente colocar na pauta aí a banda Dona Gabriela. Deixa eu passar o mês de junho aqui, que nós estamos comemorando os 199 anos de São João da Boa Vista. Aí a gente retoma aquelas pautas sugeridas pelos que nos acompanham aqui pela Rede Piratininga de Comunicação, pela Connect TV e pela AM 970, a queridíssima Piratininga. Como a Cláudia Cunha taxou um apelido, a queridinha de São João, a Piratininga, é verdade, né? É verdade. A gente percebe o carinho, o amor da população pela Piratininga, nosso também, a gente ama aqui a Piratininga, claro, né? E razão da gente estar aqui, ó, firme e forte na Piratininga, pelo amor que nós temos aí pela nossa emissora, né? Enfim, aos outros amigos que mandaram um abraço aqui, a Cláudia Cunha, como já citei, né, que cunhou esse apelido de a queridinha de São João para Piratininga, vai pegar, viu, Cláudia? Apelido bom. E corresponde à verdade, né? Piratininga é a queridinha, né? O Maurício Fernandes, o Beto dos Santos sempre participando do nosso programa, a professora Marisa Neder Barbosa, marcar uma entrevista com a professora, vai contar aí algumas histórias da zona rural aí de São João da Boa Vista, aquelas histórias de fantasma que nós estamos fazendo uma coleção aqui de histórias, né? De aparições aqui ao longo do nosso tempo aqui. Então, são esses os abraços que a gente ia mandar hoje, né? E eu tenho abracinhos também, abrações. É só registrar também a Denise Helena, que está nos acompanhando nesse instante, Cláudia Cunha nos acompanhando nesse instante. Um grande abraço a todos vocês aí da Rede Piratininga de Comunicação, da Connect TV e também de todos os demais aplicativos aqui da Rede Piratininga de Comunicação, obviamente a M970, que é a matriz da nossa rede aí, tá bom? É isso aí. E o Zé Coquinho, bom dia, Soninha, bom dia, Francisco Artem. Vamos para mais um lindo programa da Rádio Piratininga que eu adoro. Uma feliz quarta-feira para vocês. Zé Coquinho na área. Ei, Zé Coquinho, um abraço, Zé Coquinho. Precisa vir aqui um dia. Precisa vir um dia aqui, pessoalmente. Bonitinho o apelidinho dele, né, Zé Coquinho. Por que será? Precisa contar para nós por que... Pode ser, posso dar uma sugestão? Pode ser que o coquinho dele. Eu não conheço o Zé Coquinho. A cabeça, o coquinho, deve ser isso, pequenininha, né? a cabeça? Deve ser. O Zé Coquinho, conta para nós aí, porque esse coquinho aí... por que coquinho? Também é história, também faz parte da história aí, né? Mas é interessante. E o nosso São Janense Marcos, lá na cidade de Lins. Olá, Soninha, bom dia a você e o Artem, um abraço. Tá certo. A Neuza Solange Ramires também, dando um bom dia para você também. Viu, Neuza? O que mais nós temos aí? Tem o Maicon Borelli, que não veio trabalhar hoje, mas fica acompanhando. Fica curtindo lá. O chato. Mas bom menino, bom menino. A gente gosta muito dele aqui, né? Todos nós. Competente também, né? Trabalha muito. Um abraço, viu, Maicon? Salsicha. O Scooby-Doo. Brigadeirinha, viu, Maicon? Ele hoje mata todo mundo. Ele morre de vergonha lá na casa dele.
Ai, ai. Então é isso, Soninha. E hoje eu tenho também uma figuraça para trazer aqui. Você conhece, quem não conhece vai conhecer, mas acima de 40 anos todo mundo lembra do lendário, do famoso Biriba, o Antônio Celestino Neto. Biriba! Ai, ai, Biriba, foi candidato, foi vereador, né? Foi presidente da Câmara. Foi presidente da Câmara. Teve uma atuação política na cidade muito forte lá pela década de 70, 80, né? E bastante combativo, né? Briguento. Biriba sempre foi bem briguento, Nossa né? vida. No esporte também, jogava futebol e foi presidente da Liga Sanjonense. Vai ser homenageado agora pela Liga Sanjonense como um ex-presidente aí que foi. E o Biriba tem muitas histórias. Nós vamos começar aqui um quadro, um programa novo chamado Aqui Tem Histórias. Nós vamos trazer pessoas da cidade que nós vamos entrevistar, nós vamos conversar com essas pessoas para registrar a história delas, porque a história delas é a história da cidade, né? A história individual de cada um, a história de suas famílias é um conjunto, né? Se compõe a história da nossa cidade. Então nós vamos trazer aqui vários entrevistados de diversas áreas, né, da nossa cidade. Nesse programa que vai ser... em breve nós vamos ter aí a inauguração, a estreia do Histórias da Minha Cidade já está no ar e Aqui Tem História. Por que nós vamos falar muito de história daqui para frente? Porque agora sábado, 199 anos da nossa queridíssima São João da Boa Vista e a gente já começa a contagem regressiva para os 200 anos. Sim. Né? Então a gente quer presentear a nossa querida cidade lembrando a sua memória, lembrando a sua história, trazendo as pessoas que ajudaram e ajudam a fazer a história da nossa cidade. Acho que o melhor presente que a gente pode dar para São João da Boa Vista é preservar a sua memória. Por quê? Preservando a memória e a população conhecendo a história da cidade, vai respeitar mais a cidade, vai amar mais a cidade. Então vai ter mais zelo, vai ter mais cuidado, vai pensar nas decisões importantes, né? Quando vai eleger um prefeito, vai eleger um vereador, a pessoa já não vai mais fazer por instinto, vai com cuidado, com calma, analisando. Tudo isso faz parte de um requinte de um povo civilizado, que ama o lugar em que nasceu, o lugar que vive, né? Vai jogar um lixo na rua, já vai pensar duas vezes em fazê-lo, porque ama a sua cidade, né? Vai negligenciar a educação do filho? Não, vai tomar mais carinho, mais cuidado, porque sabe que vai ser um cidadão, que tem que ser treinado, educado para ser um cidadão, enfim. Amar o lugar onde nós nascemos ou onde nós vivemos. Isso é o mais importante que nós temos a fazer. E nós vamos ver o Biriba. O Biriba agora largou mão de tudo, viu, Sônia? Tá desanimada a política, futebol não tá jogando mais, só que tá com 84 anos, foi que tá novo ainda, precisa entrar num time. Tá um menino, claro. Precisa ir lá no Corinthians, o Corinthians contrata. Mas ele tem uma coisa muito legal, porque assim como nós, ele é apaixonado por histórias. E é o maior colecionador de antiguidades particular aqui de São João da Boa Vista. Essa faceta do Biriba, agora com mais de 80 anos de idade, que nós vamos conhecer hoje. E quem foi amigo do Biriba, quem lembra dele aí na política, vai ter a oportunidade de relembrar, de rever aí o famoso Antônio Celestino Neto, o famoso Biriba. Vamos lá. Estou aqui com Antônio Celestino Neto. Celestino foi tudo em São João da Boa Vista. Foi vereador há muitos anos, presidente da Câmara Municipal, presidente da Liga Sanjonense de Futebol, esportista, muitos anos aí ligado ao esporte de São João, mas ele tem algo interessante que ele gosta, que é de história, de antiguidade. Ele vai falar com a gente no programa aqui da Rede Piratininga, mas hoje ele só vai falar de história. Eu estou aqui no antiquário que ele mantém aqui às suas custas. Olha que coisa maravilhosa aqui, a enorme coleção que ele tem. E que mantém aqui, né? Sempre aumentando mais. Celestino, como é que você gosta de antiguidade? Olha, eu gosto muito de antiguidade porque quando menino eu não tive a oportunidade de ter essas antiguidades que todo mundo tinha, mas a gente era de uma família mais pobre, então nós não tínhamos. Hoje, graças a Deus, eu tenho de tudo que é antigo. E adoro a antiguidade, tanto é que eu só compro, não vendo. A minha meta é a preservação da nossa cultura. Você não vende nada disso? Você não vendo nada, eu só compro. Só compra. Quantos itens você tem aqui, mais ou menos? Eu devo ter uns 5.000 itens.
Puxa vida. E fica aberto aqui, quem quiser ver tuas antiguidades? Fica à vontade. Todas as pessoas são bem recebidas, só podem olhar. Tá. E como é que surgiu esse gosto? Você sempre teve esse gosto? Você está dizendo desde criança? Sempre tive, não. Eu comecei quando criança, eu ganhei de presente uma espada e ali me estimulou, né? No futuro, eu fui contador 35 anos em São João, tive escritório de contabilidade, e quando eu me aposentei, eu me dediquei exclusivamente a comprar antiguidade para preservação da nossa cultura. Fala aí, um item que você acha, assim, historicamente muito importante que você Olha, eu tenho muitas peças raras. Eu tenho sinos, eu tenho relógio de coluna, eu tenho telefone de parede, tenho cadeira de barbeiro, tenho coleção de balança, moedas, notas, coleção de selo, coleção de canivete, bengala, cachimbo. O que se pensar eu tenho na loja. E o que você pretende fazer no futuro? Você pretende montar algo para visitação pública? Qual é o teu objetivo no futuro? Olha, se aparecer aí uma política de cultura e forem montar um espaço cultural, eu forneço as peças, né? Desde que seja uma coisa séria, honesta, eu participo. As peças foram guardadas para isso. Eu já tive grandes ofertas, mas não me interessa dinheiro. O que me interessa é a cultura do nosso povo. Eu sou muito Caxias, né? Então eu acho que o país tem que adquirir cultura democrática, cultura dentro de uma liberdade. Essa é a meta do Celestino. Celestino foi muito ativo em São João da Boa Vista. E muita gente conhece, lembra ainda, é bastante lendário, bastante conhecido. O que está acontecendo hoje? Você está mais recolhido, Celestino? Não quer mais participar da política, do futebol? Como é que está? Não, eu não participo mais de política, porque eu me desculpa a maneira de dizer, mas eu me enojei com política. Porque a política existe muito interesse particular e o povo fica marginalizado. Eu participei de futebol, adoro futebol, minha vida eu me dediquei ao futebol, fui jogador de futebol, fui presidente da liga e fiz tudo que eu podia pelo futebol. Hoje eu tenho uma idade avançada, já não tenho pretensões nenhuma de ser político, nem participar de praticamente quase nada. Participo mais com a minha família. Futebol também desistiu já, mas... Já faz tempo. Eu operei os 2 joelhos, eu tenho prótese nos 2 joelhos, graças ao futebol. Mas não me arrependo não, viu? Eu gostei de jogar futebol. Você jogou de quando a quando, Celestino? Eu joguei dos anos de 57, 58 até 70. Foi presidente da liga nossa aqui? Fui presidente da liga à época que o Pirajá era prefeito. Aliás, eu tenho como provar, né? A trave do campo do Pratinha foi eu que mandei fazer, tanto é que ela tem um erro. E pouca gente descobre o erro porque não vê, não enxerga. Mas ela foi feita com curva. Depois eu fiz a trave do estádio municipal a pedido do Pirajá. E a trave, aí foi feita certinho, a trave do estádio bem feitinha, foi o nosso antigo, eu esqueci o nome dele agora, o mecânico aqui da cidade, que fez as 2 traves. Tá certo. Bom, precisamos que você conte. Aliás, quem fez o primeiro gramado do estádio foi Pirajá, e eu que administrei de graça para ele, porque ele era meu amigo, era prefeito, e eu administrei a feitura do campo, inclusive da drenagem, da grama. Foi plantado bambu nas laterais, vindo do campo do Pratinha. Você foi vereador na época do Pirajá? Não, na época do Pirajá eu era suplente, primeiro suplente. Depois que você foi eleito? Depois que eu fui eleito. Tá. O Pirajá, você tinha uma amizade com ele muito grande, mas vocês eram adversário político? Nós éramos adversário político, mas foi um político que eu considero uma pessoa maravilhosa. É mesmo? Isso. Para mim, no meu conhecimento que eu tive com ele, era uma pessoa honesta, séria e pensava muito na cidade de São João. Na época ele foi muito popular também como prefeito, né? Foi. Embora não tenha conseguido se reeleger. Não, mas ele não se reelegeu, mas infelizmente nesse país a mentira
passa à frente, né? Tá certo. Então, Celestino agora só colecionador de antiguidades. Só colecionador de antiguidade e família. Tá certo. Boa sorte. Então, esperamos sempre uma entrevista na completa na rádio. Falou, eu agradeço a gentileza da rádio, por intermédio de você, que é uma pessoa política também, participou da política de São João, foi um grande vereador da nossa cidade. Eu fico agradecido. Obrigado, Celestino. Celestino Neto, uma figura aí da nossa cidade, marcou época, tem muitas histórias. Estou ansioso até para fazer essa entrevista no nosso programa que nós vamos estrear ainda, né, que vai ser Aqui Tem Histórias. Já gravamos alguns pilotos aí. Recebemos aí a Neide Corbelli, também foi vereadora em São João, trabalhou aí no INSS, Instituto de Previdência, antigo, né? Instituto de Previdência de São João, e já gravamos um piloto com ela, e gravamos também com o pastor Fabrício, falando aí da história da Associação dos Pastores, das igrejas evangélicas aí da nossa cidade. Vamos gravar com o Celestino e vários outros personagens da nossa história. Fizemos um documentário com a doutora, né, Isaura Vasconcelos, ficou muito bom. É isso porque ela ia viajar, está viajando, então nós resolvemos antecipar aí. O pessoal tem comentado bastante isso. Nós já colocamos nas redes sociais, ainda não colocamos nem na Piratininga e nem na Connect TV, já foi colocado também, na Connect TV também já foi colocado. E assim a gente vai guardando aí as memórias da nossa cidade e compartilhando aqui as informações com os nossos amigos, ok? Antes da gente contar a história, vamos faturar? Vamos lá. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Muito bem, voltamos aí com a história de São João da Boa Vista. Nós estamos aí numa semana muito legal, contando histórias de São João em homenagem aí aos 199 anos de fundação de São João da Boa Vista, não é isso? E preparando aí para a contagem regressiva para os 200 anos, uma festa que nós vamos participar muito aqui, né? Piratininga vai fazer uma programação especial aí dos 200 anos de São João. Muitas novidades vocês vão acompanhar aí nos próximos dias aí pela Rede Piratininga, pela AM 970, pela Connect TV, enfim, por toda a rede nós vamos trazendo muitas novidades para vocês. Mas ontem, Soninha, nós paramos lá na volta do Monsenhor João Ramalho para Mogi Mirim.
Nós estamos contando aí as histórias lá do começo mesmo da cidade, em comemoração aí ao aniversário de São João no próximo sábado. Então, daí, nessa volta do Monsenhor João Ramalho, depois de ter combatido lá em Sorocaba, de ter segurado as tropas revoltosas que queriam derrubar o ministério do Dom Pedro II, e da chegada do Duque de Caxias a Sorocaba, né, a função da tropa do Monsenhor João Ramalho era esse: segurar, não deixá-los avançar por Minas Gerais até chegar no Rio de Janeiro, né, para dar tempo do Duque de Caxias chegar. O Duque de Caxias chegou, o povo de lá todos fugiram, conforme nós já contamos isso ontem. O Tobias de Aguiar foi embora para o Rio Grande do Sul, foi viver lá com a amada dele, a Marquesa de Santos, famosa. Ninguém sabe dessa história da Marquesa de Santos. Eu não sabia também, não. E eu tenho uma teoria, que quem ela amou de verdade foi o Tobias de Aguiar. E não foi Dom Dom Pedro. Pedro. Sabe por quê, Sônia? Nesse episódio aí de Sorocaba, por que eu chego a essa conclusão? Ela era uma mulher, já vivia lá com seus filhos, ela tinha os filhos do Dom Pedro I que viviam com ela, que o Tobias de Aguiar já havia assumido, né? Ele educou os filhos do Dom Pedro I, teve filhos com ela, quer dizer, ele assumiu a Marquesa, já uma mulher que tinha tido um caso com o Dom Pedro I, tinha tido filhos com ele numa época de extremo preconceito. Sim. Né? E ela era uma líder política, ela convivia, fazia reuniões, ela deixou lá o poder com Dom Pedro I. Dom Pedro II não gostava dela, tinha sido amante do pai, né? Ele atribuía a ela muitas tragédias que a família viveu em função desse caso amoroso, mas ela era uma pessoa carismática. O povo paulista amava a Marquesa de Santos. Ela tinha muitas coisas, ela fazia muita caridade. Você sabia que ela é considerada até hoje, tem o túmulo dela lá na Avenida Consolação, no Cemitério da Consolação em São Paulo, e todos os dias muita gente visita o túmulo da Marquesa de Santos. Ela é a protetora das prostitutas. Olha. Então as meninas de programas, as prostitutas, fazem oração para ela, porque na época ela tinha uma preocupação muito grande com as prostitutas. Ela acolhia, ela recebia, então ela ficou sendo assim uma protetora das prostitutas. Até hoje você vai lá no Cemitério da Consolação que você vai encontrar isso. Por que a minha teoria de que ela amava verdadeiramente o Tobias? Primeiro que eles começaram se estranhando, os dois se odiavam. E depois aquele ódio virou amor. Né? Contei até o episódio que ele colocou o nome da cadela dele de Domitila, porque tinha tanta raiva da Marquesa de Santos que chamava a cadela dele de Domitila. Depois virou um grande amor. Quando tem esse movimento lá em Sorocaba, ela, de todas as maneiras, não queria que o marido participasse disso de forma alguma. Tenta convencê-lo, não consegue, ele vai até Sorocaba para dizer que não iria participar de nenhum movimento revolucionário. Chega na hora, ele se envolve, os amigos o nomeiam governador interino aí, governador anárquico, lá de São Paulo, contra a vontade do imperador. Ele não quer ser, ele foi coroado, inclusive. Ele não quer, acha aquilo loucura, que era mesmo, né? Loucura, mas os amigos, ele vai, acaba aceitando, lidera o movimento, e ela sai de São Paulo, uma aventura e tanto, com os filhos, vai até Sorocaba, enfrentando todos os perigos possíveis e imagináveis, para tirar o marido de lá. Quando vê que não consegue, que Caxias está se aproximando, ela o convence a fugirem. Ele não queria fugir. Ela que o convence. E eles vão viver lá no Rio Grande do Sul, longe aí do poder do Império, onde eles têm uma vida, um período mais tranquilo. Não foi assim que aconteceu com o nosso fundador aqui de São João da Boa Vista, o João Ramalho. Ele volta para Mojimirim, certo, vitorioso, né? Mas encontra uma cidade revoltada com ele. Ele venceu a Revolução, ele fez o objetivo dele junto com o imperador, mas ele era um português, os brasileiros já tinham uma antipatia pelos portugueses muito grande, não consegue derrubar o Ministério de Portugueses, e ele era o culpado na cabeça do povo. Então aquele resto, assim, aqueles poucos que ainda amavam João Ramalho lá em Mojimirim, acaba esse amor. E eles é praticamente expulso da cidade. O sobrinho dele, que era o prefeito, entre aspas, aí, o prefeito lá de Mojimirim, é deposto por um jovem advogado, o Uchoa. Tem várias ruas que tem nome de Uchoa lá em Mojimirim, aqui na nossa região. Começa nessa época aí. Esse jovem advogado expulsa aí o sobrinho dele lá de Mojimirim e ele não tem para onde ir. É um rolo tremendo, uma briga que ganha o estado de São Paulo todinho, né?
porque na época não era estado também, tudo aqui é coloquial, é província de São Paulo. Então ele chega a fazer uma greve lá dos deputados em apoio a ele, porque estava sendo derrubado de Mojimirim, mas enfim, não tem como retomar lá. E ele acaba de ser nomeado senador pelo imperador. Paga, né, uma forma do imperador pagar pelo serviço que ele prestou. Ele não tem para onde ir. Tem uma fazenda aqui, em São João da Boa Vista, e é para cá que ele vem. Né? Ficava sempre na casa de um amigo dele, o banqueiro, na época, o Tavares, que foram assim, importantes para a história de São João, para esse começo da história de São João, que era onde está o Teatro Municipal hoje. Ali não tinha igreja, era a casa dos Tavares. Dali ele via aquela serra bonita, que chamava-se Serra da Boa Vista. E ele falou, bom, é aqui que eu vou fazer essa cidade. Você vê que as ruas do centro de São João são tudo certinhas, sim, né? São tudo, porque ele consegue a doação daquela área, da igreja, o entorno, faz o primeiro loteamento, digamos assim, constrói ali, divide os terrenos, chama todos os amigos dele, porque o problema lá de Mojimirim é que também os amigos deles passaram a ser perseguidos. Não tinham também para onde ir. Então ele falou, vem para cá, vamos fazer uma cidade. Mas não era assim, fazer uma cidade, porque ele precisava de um curral eleitoral, ele precisava ter uma base, de onde ele era para ser senador. Não podia ser de Mojimirim, porque Mojimirim era contra ele, se tornara uma cidade contra ele. Então ele corre, junto com o pároco local, que era o padre Cigar, pessoa de uma bondade tremenda, ele corre para cadastrar o povo da cidade, para fazer os eleitores, digamos assim, para transformar o povoado de São João numa cidade. Então aí começa a nossa história para valer. Que legal. Certo? E o nosso tempo está parando aqui, já estamos bastante estourados. Que pena! Amanhã a gente dá uma continuidade e depois na outra semana também uma continuidade desses primórdios aí de São João da Boa Vista em comemoração aos 199 anos da nossa querida. Tá bom? Então paro por aqui, Soninha. Um grande abraço a você, a todos os amigos da Piratininga e até amanhã. E fiquem com a proteção de Deus, hoje, amanhã e sempre. Fiquem sempre ligados. Amanhã tem mais. Bom dia!